materiais da empresa e suspenderam o empregado. Como ele estava suspenso, a época que o sindicato obteve esse reajuste, essa vantagem econômica para a categoria, ele não tem direito a essa vantagem. Perdeu na vara do trabalho, entrou com recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho manteve a decisão, falou, não, o cara estava suspenso. Ele mesmo falou em audiência, o que era verdade, que ele tinha cometido a falta grave, que ele foi suspenso por causa disso, não tem direito. Cabe recurso de revista. Por quê? O artigo 471 da CLT destaca que mesmo o empregado com o contrato suspenso ou interrompido fará jus às vantagens obtidas pela sua categoria no curso da interrupção ou suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, divergência do artigo 471 da CLT. Divergência de lei federal, que seja recurso de revista. E divergência de norma constitucional. É por isso que muito se fala, doutores, que o recurso de revista também tem um caráter extraordinário. Por que ele tem um caráter extraordinário? Quando fala desse caráter extraordinário, está vinculando o recurso de revista a um dos critérios do próprio recurso extraordinário. Aquele recurso extraordinário que a Constituição prevê no artigo 102, inciso 3º, alíneas A, B e C da Constituição Federal. Porque o recurso extraordinário é um recurso que só cabe para quem ofende a Constituição Federal. E ele vai para o STF diretamente para julgá-lo. Esse é o recurso extraordinário. Desta forma, portanto, o recurso extraordinário dá o único papel a ele unificar a Constituição, que é um dos papéis do recurso de revista. Ora, não cabe divergência constitucional? Cabe, sem dúvida nenhuma, de divergência constitucional. Portanto, nós temos este também, o cabimento do recurso de revista. Vocês perceberam, então, doutores, que eu tenho 3 alíneas do artigo 896 da CLT que me dá os cabimentos do recurso de revista. O artigo 896, a linha A da CLT, fala do cabimento do recurso de revista de divergência jurisprudencial ou de súmula. O 896, a linha B da CLT, fala do cabimento do recurso de revista de divergência de norma coletiva. E o 896, a linha C da CLT, fala do cabimento do recurso de revista de divergência de lei federal, CLT ou da Constituição Federal. O recurso de revista ele deve ser interposto em 2 peças, sendo que o juízo de admissibilidade do meu recurso de revista será o Tribunal Regional do Trabalho sempre. Esse juízo de admissibilidade verificará os pressupostos do recurso de revista de admissibilidade e encaminhará as razões ao Tribunal Superior do Trabalho para que ele julgue o recurso de revista. Podemos então entender que este é o juízo de mérito do recurso de revista. Doutores, com isso eu finalizo a minha primeira parte aqui do programa, que é o tema do dia, onde nós falamos sobre recurso de revista. Pormenorizadamente, trouxemos várias interpretações no que diz respeito ao cabimento do recurso de revista. Daqui a pouquinho eu volto com o segundo bloco do programa, que é o Pergunte ao Professor, onde, como vocês já estão acostumados, vários dos nossos alunos, telespectadores nos enviam perguntas para que eu possa dissertar e responder as dúvidas do pessoal. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com o segundo bloco do programa. Não saia daí, daqui a pouco tem o Pergunte ao Professor. Até já! Estamos de volta, doutores, agora com a segunda parte do nosso programa, onde nós vamos trazer o Pergunte ao Professor. Nesse bloco, vocês vão enviar as dúvidas, na verdade, enviaram as dúvidas para cá e a gente põe aqui no telão as dúvidas dos nossos alunos, onde a gente vai trazer aquilo que ficou efetivamente de dúvida do primeiro bloco, que o tema do dia hoje foi recurso de revista. Eu reputo como um dos blocos bastante importantes. É claro que ele é um bloco acessório, não há dúvida que ele é um bloco acessório, porque ele depende do primeiro bloco. Mas, sem dúvida também, é um dos blocos mais importantes, porque a gente pode tirar as dúvidas dos nossos alunos, dos nossos telespectadores, quanto àquilo que foi falado. Não fiquem bravos. A gente não consegue colocar todas as dúvidas que chegam aqui no ar, tá? Então, por favor, não fiquem bravos. Vocês podem, inclusive, entrar no site do LFG, www.lfg.com.br. Lá tem vários links jurídicos, tem vários
e-mails que vocês podem enviar dúvidas aos professores, vocês podem acessar lá e ter acesso a vários artigos jurídicos, a várias coisas importantes. Então, para quem não consegue efetivamente trazer a sua pergunta na hora do programa, a gente disponibiliza o site do LFG, www.lfg.com.br, para que vocês possam fazer isso. Vamos então à primeira pergunta desse segundo bloco do Pergunte ao Professor. Vamos dar uma olhadinha nela? Vamos lá então. Qualquer que seja a divergência jurisprudencial, enseja recurso de revista? Certamente essa pergunta, né, doutora, ela diz respeito àquela primeira hipótese do recurso de revista que eu falei para vocês. Qual era? A hipótese de divergência jurisprudencial ou de súmula, trazida pelo artigo 896, a linha A da CLT. Vamos com calma. A pergunta da doutora diz respeito exclusivamente à divergência jurisprudencial e é específica. André, a divergência jurisprudencial, qualquer que seja, ela enseja recurso de revista? Não. Olha, doutores, eu vou ser muito franco a vocês. Tem um grande... Eu não sei até como utilizar a palavra correta, mas existe uma grande força para inibir o cabimento do recurso de revista cada vez mais. Hoje em dia, o recurso de revista ele tem vários requisitos, como, por exemplo, o requisito do pré-questionamento, como o requisito da transcendência e também o requisito da divergência jurisprudencial. Eu vou ser muito sincero a vocês, isso é uma das coisas que existem no nosso Poder Judiciário que eu não me conformo. Para mim, isso chega a beirar o absurdo. Sabe por quê? Porque nós tivemos uma lei em 1998, que foi a Lei 9756. E esta Lei 9756, ela destaca que a divergência jurisprudencial a ser apontada no recurso de revista não pode ser do mesmo regional. Espera aí, André. Espera um pouquinho. Como é que é isso? Nós temos 24 tribunais regionais do trabalho no Brasil. Se o TRT da primeira região, aí no Rio de Janeiro, proferir uma decisão que enseje recurso de revista, você tem que achar uma jurisprudência divergente de qualquer outro dos 23 tribunais, menos do TRT da primeira região do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a divergência jurisprudencial a ser apontada no recurso de revista não pode ser do mesmo Tribunal Regional do Trabalho. Ô André, por que isso? Ah, doutor, isso também queria saber. Sinceramente, também queria saber. É um negócio que eu vou ser muito franco a vocês. Me permitam emitir uma opinião própria. Isso é uma prova eloquente de birra com recurso de revista. Né? E sabe o que eu acho? Sinceramente, seria muito mais simples tirar o recurso de revista do que ficar impedindo o recurso de revista. Quem está na prática da advocacia sabe disso que eu estou falando. Se você for no Tribunal Regional do Trabalho e verificar no local onde está os recursos de revista interpostos, você vai verificar o seguinte: recurso de revista denegado, a pilha é desse tamanho. Recurso de revista para ir para o TST, tem 2 ou 3. Isso são dados oficiais. 98% dos recursos de revista interpostos são denegados segmento. 98%. André, por que os advogados erram? Não, doutores, me desculpem. 98% são denegados segmento porque estão cada vez mais inibindo o recurso de revista. Ora, gente, eu quero que vocês raciocinem junto comigo. Eu não quero convencer ninguém da minha opinião. A única coisa que eu peço é um simples questionamento acerca disso. Qual é o objetivo de divergência jurisprudencial ensejar recurso de revista? Qual é o único objetivo de uma divergência jurisprudencial ensejar recurso de revista? Ah, André, essa é fácil. O objetivo é que existe a necessidade de unificar a jurisprudência. Perfeito. Mas quanto mais se unificar dentro do mesmo tribunal regional. Ora, doutores, é muito mais valioso eu unificar dentro do Tribunal Regional do Trabalho, dentro daquele tribunal que proferiu a decisão, que eu estou atacando através de recurso de revista, do que em outro. Se eu achar uma decisão divergente no próprio tribunal da primeira região no Rio de Janeiro, no exemplo que eu havia citado, ela deveria ser mais relevante ainda do que dos outros 23 tribunais.
Porque eu estou demonstrando uma divergência jurisprudencial dentro do mesmo Tribunal Regional do Trabalho. Não é o que acontece. Não é o que acontece. Por quê? Esta bendita Lei 9756, lá de 1998, fala que a divergência jurisprudencial a ser apontada no recurso de revista deve ser de outro tribunal regional.